E aí moçada, beleza? Aqui é o Engenheiro Bruno da H3N Desenvolvimentos, do canal Curso CNC do YouTube. Bom moçada, hoje eu vou trazer aqui para vocês como fazer para vocês baixarem e utilizarem, tá, o H3N Sender, que é o software oficial aqui da H3N Desenvolvimentos, para você poder utilizar aí nas suas CNCs H3N. Tá? Para quem não tem uma CNC H3N, mas utiliza um farmer chamado GRBL, tá? Seja todas as variações, também é possível utilizar aí o nosso software, tá? Só que algumas funcionalidades elas só são desbloqueadas para os nossos equipamentos. Então existem versões diferentes aí do software, tá? Para quem tem uma H3N e quem não tem. Bom, para você que ainda não tem a sua, pode entrar no nosso site www.h3n.com.br, tá? E adquirir a sua, tá? Lembrando que você ainda pode chamar o pessoal aqui no WhatsApp para poder conversar aí com a nossa equipe, tá? de vendas. Bom, para começar, acesse o site ajuda.h3n.com.br. Tá? Quando você acessar esse site, ele vai aparecer aqui. Vem até a parte aqui de instalação de software e controladoras. Tá? Aqui você vai entrar nessa primeira opção, tá? Download, instalação, primeiros passos com o H3N Sender. Aí esse vídeo que eu estou fazendo ele vai estar aqui. Então, se caso você entrar direto pelo ajuda.h3n.com.br, você já vai ter acesso direto a esse vídeo aqui. Clica aqui para fazer o download, tá? Ele vai entrar no site aqui nosso do Dropbox. Você não precisa se registrar, não precisa fazer nada, tá? É só clicar aqui, clicar em baixar, tá? Ele já abre aqui para você poder fazer o download, tá? Faz o download, faz a instalação, é só ir apertando para avançar. Não precisa fazer o registro no Dropbox, tá? Você pode entrar direto, tá? Bom, uma das coisas que nós temos nessa nova atualização é o seguinte: quando você for abrir o seu H3N Sender, se já existir uma versão mais nova do seu programa que a gente publicou, tá? Então ele vai pedir para você baixar, tá? Daí você faz o download novamente, ou faz o download do arquivo, instala ele, que ele fica na última versão, ok? Aí você já pode fazer aí a utilização completa, tá? Então vou abrir aqui o H3N Sender agora, depois que ele acabou de fazer a instalação, e aí vou apresentar para vocês as funcionalidades. Feita a instalação do programa, clica duas vezes no ícone, ele vai abrir e vai aparecer essa telinha aqui, tá? Essa telinha aqui é para quem quer selecionar se quer conectar diretamente pelo cabo USB, tá? Que são as máquinas versões abaixo da versão 14, tá? E para quem é máquina versão 15 para frente, tem a opção também de ser Wi-Fi, tá? Eu expliquei já numa videoaula passada como que faz para você configurar o Wi-Fi, como que faz para você fazer algumas coisas nas máquinas que tem essa configuração. Ok? Se caso a sua não tiver, é só conectar na sua USB, conecta na CNC e aperta aqui, seleciona a porta USB e OK. No meu caso, eu vou entrar pela porta, pela comunicação Wi-Fi. Tá? Então minha máquina está no IP 114 no final, tá? Tá no painelzinho lá dela. Quando eu conectei, eu só vou vir aqui, apertar em abrir. Ele vai aparecer aqui o splash inicial da H3N Desenvolvimento. Aqui também vai aparecer várias promoções e propagandas para vocês aí, para vocês poderem ficar ligados no melhor aí do mundo da CNC, tá? Desde venda de ferramentas, fresas, enfim, bastante coisa vai sendo atualizado automaticamente. Bom, essa aqui é a interface inicial do H3N Sender, tá? Para quem chegou agora aí, para quem não conhece de CNC, comprou sua primeira máquina, não precisa se assustar com esse monte de botão. Tá? Esse botão são parâmetros que ele já vem basicamente pré-parametrizado. Tá? Então você não precisa mexer teoricamente em algumas configurações, mas existe a possibilidade de você poder mexer caso você precise. E você vai aprender isso aí, tá, na prática. Né? Eu vou mostrar para vocês como usina e vocês vão ver exatamente para que serve cada botão desse aqui. Beleza? A parte importante aí, para quem já sabe mexer um pouco com a CNC, é que todos os parâmetros que nós temos em qualquer tipo de software nós temos aqui, e aqui nós temos ainda mais coisas que vocês vão ver. Bom, a primeira coisa de tudo eu vou mostrar para vocês como é que faz para você carregar o teu programa, tá? Então, caso você já tenha um programa aí, fizemos ou as videoaulas mais para frente, nós vamos clicar aqui em CNC, vem e escolhe o seu programa, tá? O H3N Sender, ele aceita o ponto G-Code, ponto
NC, enfim, ele aceita uma infinidade aí de extensões, né, de finais aqui de programação, tá? Dá para vocês verem aqui, ó, .cnc, .nc, .ncc, tá? .gcode, .tap, tá vendo? Dá para pegar um monte aqui de extensões possíveis, tá? Para quem não está entendendo o que eu estou explicando, basicamente, quando você salva uma programação da CNC, você tem que colocar um ponto alguma coisa, tá? Então, nós vamos ver isso na aula mais para frente ali, na parte de configuração de utilização da máquina, que daí a gente vai salvar como .nc, beleza? Eu vou clicar aqui em abrir e ela já faz o carregamento. Isso aqui é uma programaçãozinha básica que eu fiz para uma CNC de 2 por 3 metros, tá? Você pode, o tamanho que quiser do seu equipamento vai ser o tamanho do programa que você for fazer. A primeira coisa é o seguinte, se a gente apertar com o botão do meio do mouse aqui, tá? A gente consegue posicionar a tela aonde a gente quiser, tá? A segunda coisa, se eu apertar com o botão normal do mouse, eu posso selecionar algumas coisas aqui dentro e essas coisas que eu selecionar, ele vai aparecer aqui para mim o G-Code dela, tá? Vocês vão ver depois que é possível desselecionar, tá, algumas coisas, só apertando com o botão direito aqui, ó, e excluir o bloco. Tá? Isso aqui vai ser muito útil para quando você estiver usinando. Você quiser parar o equipamento, você pode continuar da onde você quiser, tá? Você não precisa continuar do começo, ok? Quando você aperta com o botão direito do mouse, você consegue movimentar, tá, o plano teu de utilização, tá? No meu caso aqui, ela está travando porque eu não estou numa máquina local, tá? Isso aqui eu estou trabalhando dentro do servidor lá na empresa para poder apresentar as videoaulas aqui para vocês, tá? Mas você vai ver que esse programa é muito fluido, tá? Não interessa o quanto carregado é o seu código, você vai ver que ele é muito fluido, ele é muito fácil de se movimentar, tá? Aqui, como eu estou com uma conexão em outro computador, tá, para poder fazer essa videoaula para vocês, ele acaba dando um certo lag aqui, tá? Mas quando vocês carregarem, vocês vão ver que é muito, muito fluido o programa. Não interessa o quanto de detalhes, o quanto de coisa vai ter, é sempre muito fácil de movimentar, tá? Seguindo as configurações mínimas do computador, esse programa vai trabalhar 100% aí, sem problema nenhum. Agora eu vou explicar para vocês o que cada botão desse aqui faz. Para quem acabou de chegar, não fica preocupado aqui em decorar o que cada função dessa faz. Apenas entenda, tá, o que cada função dessa aqui faz nesse momento, tá, sem decorar, mesmo que você esqueça, o importante é você saber que ela existe. Porque na hora que eu for reexplicar ela, você vai aprendendo até que chega um momento que você já sabe o que cada função dessa aqui faz. Primeira coisa, quando você abre o teu programa, essa parte aqui tem que estar escrito idle, tá? Idle significa que a máquina está conectada e está tudo certo para começar o trabalho, tá? Então, conectou, está escrito idle. Caso ela não esteja, você pode apertar reset, desbloquear aqui e aparecer o idle. Se não aparecer, se tiver alguma coisa de emergência, alguma outra coisa assim, leia naquele site vocênh3n.com.br, lá tem um manual técnico desse programa, você consegue ver qual que é o problema. Bom, eu vou apenas resetar a view aqui, para a gente conseguir ver o programa aqui de frente, tá? Aqui embaixo nós temos a parte de movimentação da máquina. Então, essa distância seria a distância que a máquina vai se movimentar. Se eu quiser que ela movimente 10 milímetros, eu coloco 10. Se eu quiser vir aqui na setinha, também posso alterar, tá? Aqui seria o feed rate, a velocidade que a gente vai controlar o feed e a velocidade de deslocamento da máquina. Lembrando que cada máquina tem uma velocidade, tá? Cada modelo de CNC da H3N tem um deslocamento. Então vamos supor, se a sua máquina se locomove a 10 mil milímetros por minuto, você deixa no 100%, ela vai quando você apertar aqui para ela poder ir para a direita, ela vai se locomover a 10 mil. Se você coloca aqui 10% disso, ela vai se locomover a 1000, tá? Se você coloca 1%, ela vai se locomover a 100, tá? Isso numa máquina de 10 mil. Se a sua máquina ela for 2.500, por exemplo, ela vai sempre pegando essa proporção, tá? Por isso que isso aqui está em proporção. Aqui são os deslocamentos, se eu quiser ir para a direita, se eu quiser ir para a esquerda, se eu quiser ir para frente, se eu quiser ir para trás, tá? Se eu quiser ir com o eixo Z para cima, para baixo, e o quarto eixo para máquinas que tem o quarto eixo, tá? Você também consegue se movimentar aqui. Esse valor, esse botãozinho aqui no meio, é para a máquina poder voltar para a sua posição 0. Então,
se você tiver deslocado um equipamento para a direita e tudo mais, vai ter um valor aqui. Quando você aperta esse carinha aqui, ele faz esse valor zerar. Não é zerar o valor, ele se locomove com o equipamento até voltar para a posição que zera tudo. Então, se me desloquei 10 para a direita, se eu apertar aqui, ele vai se deslocar 10 à esquerda, tá? A máquina volta os 10 milímetros que eu me desloquei, tá? Botão de emergência, o home máquina eu explico para vocês posteriormente, mas basicamente é para quem tem máquina aí com fim de curso, tá? Você precisa ver se o equipamento tem fim de curso, senão isso aqui não vai funcionar. Bom, aqui é a parte que nós vamos chamar de zero peça, tá? O zero máquina é a parte aqui de baixo. Essa parte aqui não vai importar muito pra gente nesse momento, tá? Mas saiba que para você zerar ela, é só você apertar no zerinho aqui ou zerar tudo de uma vez, tá? Algumas vezes a própria controladora ela dá uma margem de erro pequena, tá? 0.04, isso aqui chega a ser desprezível, tá? Então muitas vezes não consegue zerar, ela fica com isso aqui, que é a própria margem de erro da controladora, ok? 3 casas decimais, beleza? Para quem tem corte com fluido, tá? O cara pode selecionar aqui poder ligar, ou até mesmo pode ligar aqui na hora que começar a usinar, tá? Posição zero máquina, isso aqui também não importa muito agora, tá? Aqui embaixo dá para a gente poder mandar comandos para o equipamento escrevendo. Se eu quiser, por exemplo, que a máquina vá para 100 milímetros, eu posso colocar X100, tá? A máquina ela se locomove aqui 100 milímetros, tá? Se eu quiser que ela volte para a posição 0, você pode ver que está escrito 100, tá? Eu coloco X0 e a máquina se locomove de volta à posição 0, tá? Se eu quiser zerar o eixo, aí eu tenho que apertar aqui. Desse lado aqui está a parte para você poder ligar o motor de corte, configurar a velocidade que você quer que o motor de corte rode, né? Aqui não é parte de configuração, aqui é real, físico, momentâneo. Então vamos supor, eu estou com a máquina na minha frente, eu quero que o motor de corte ligue e vá até 18.000 rotações por minuto. No meu caso, esse motor só vai até 18.000. Tem motor que é 24.000, tem motor que é 12.000. Enfim, aqui vai ser o parâmetro do teu equipamento, tá? Você pode controlar aqui as velocidades do seu motor de corte, tá? Essa parte aqui embaixo eu não vou explicar agora, porque ela não tem muita utilidade, a não ser que for para fazer algum corte, alguma usinagem, tá? Eu for apertar o play e a máquina for começar a fazer o seu trabalho, beleza? Agora eu vou apresentar para vocês um dos grandes diferenciais do software do H3N Sender para qualquer outro software que tem no mercado, tá? Que é a parte do nivelamento, tá? Que chama probe. A parte do nivelamento nada mais é do que o escaneamento da superfície que você vai cortar. Alguns trabalhos você precisa escanear a superfície para que a máquina consiga pegar a irregularidade da superfície e acompanhar ela no corte, tá? Então a gente vai utilizar a parte do probe. Isso aqui eu explico para vocês posteriormente, tá? Mais quando a gente for utilizar, mas eu vou explicar cada função dessa aqui rapidamente, tá? Só para vocês saberem que existe. Para quem aí já é mais antigo no mundo da CNC, já utilizava o BCNC ou mesmo o Mac 3, vocês vão ver que aqui tem muito mais opções do que todos os outros programas, ok? Bom, o perfil você consegue salvar um perfil novo, caso você altere os parâmetros aqui, você consegue salvar para você não precisar ficar parametrizando todas as vezes, tá? Eu vou pular direto aqui para esse Feed Rate Probe, tá? Que isso aqui é a velocidade de deslocamento do eixo Z. Então, quando você vai fazer o escaneamento, que nada mais é do que a máquina ficar tocando na superfície em vários pontos para conseguir achar a curvatura da superfície, essa aqui é a velocidade de deslocamento, tá? Que do eixo Z que ele vai tocar. Eu recomendo vocês a começar com 30, tá? Para quem aí tem uma CNC de orives, né, ou mesmo uma máquina de alta precisão, diminua um pouco a velocidade que a precisão fica maior. Se você for escanear aí uma superfície que não precisa de tanta precisão, tá, você pode colocar aqui 100 milímetros, porque daí não faz diferença. Isso também vai ser explicado na aula de fresas, tá? Que é bem tranquilo de aprender isso aqui. Distância do probe é a distância máxima que o probe ele pode se movimentar para baixo. Então, se você está com o eixo Z no 0, por exemplo, tá? Que ele está acima da sua peça, você apertou o probe, se ele passar de 10 milímetros que ele baixa, ele gera esse erro aqui, tá? Ele não pode ultrapassar esse valor. Vocês viram que se eu colocar o mouse em cima, ele explica o que é, tá? Então, por exemplo, ó, distância de retração para o segundo probe lento, colocando 0 para pular.
O que isso aqui significa? Eu posso pedir para ele bater em cada ponto mais de uma vez, tá? Mas quanto que eu quero que ele volte antes dele bater segunda vez em cima do mesmo ponto? É esse valor aqui, ó. Se eu colocar 0, ele vai bater só uma vez em cima. Se eu colocar, por exemplo, 0.5, tá? Ele vai bater, sobe 0.5, desce de novo 0.5, tá? Ele desce o tanto que eu subiu e vai para o próximo, ok? Normalmente, a gente deixa isso aqui zerado, tá? Para ele poder bater uma única vez. Bom, feita a explicação desse lado, vamos agora para o grande diferencial aqui do nosso software, tá? Primeiro de tudo, é para você somente conseguir encostar a sua ferramenta na sua peça, tá? Isso é chamado de Probe Z. Então, quando você aperta o Probe Z, tá? Ela vem e desce e encosta a ferramenta na peça. Lembrando que para poder utilizar essa parte aqui, você precisa passar por alguns procedimentos, tá? Que não como, por exemplo, usar as garras jacarés, tem algumas coisas. Eu não vou explicar isso agora, porque o importante dessa videoaula é o software, tá? Não é a parte de execução. Okay? A parte de execução nós vamos ver várias aulas aí para frente, eu vou sempre mostrar do começo ao fim como faz. Tá? Mas basicamente aqui é a altura que o eixo Z vai ficar depois que ele encostar. Então, você apertou o iniciar, ele bate, ele zera e sobe 3 milímetros, tá? Aqui, se eu colocar 0, ele vai parar em cima da peça encostado. Se eu colocar 5, ele encosta, ele acha a peça, zera o eixo Z e sobe. Vocês conseguem ver o posicionamento do eixo Z aqui embaixo, ó, tá? Bom, dando continuidade, o nivelamento. O nivelamento nada mais é do que a gente conseguir escanear uma superfície, tá? Então vamos supor, eu vou fazer o corte dessa peça aqui, tá? Que é uma peça bem grande. Isso aqui está numa máquina 2x3, é uma chapa inteira de MDF essa aqui que está sendo cortado, né? Que é uma representação que eu fiz aqui somente para poder mostrar aqui para vocês. Se eu quisesse escanear essa superfície, como eu faria? Eu somente venho, como a superfície ela é uma forma geométrica, tá? Retangular, eu venho aqui, eu posso carregar o programa que ele já está pronto, ou seja, se eu salvei um mapa, eu já posso, não preciso fazer de tudo de novo, eu posso simplesmente carregar aqui, ou se eu quiser fazer a primeira vez, eu posso vir aqui e setar os limites. Quando eu clicar em setar limites, o que ele faz? Ele vai pegar todos os pontos mais longos que eu tenho nesse corte. Então, vamos supor, aqui é o ponto inicial que a gente vai começar, ele vai pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais para cima e mais à direita possível, tá? No meu caso, como isso aqui é uma chapa inteira de MDF, tá, que ele está pegando para mim, ele está pegando que a chapa tem 1847 milímetros por 2744. Esse aqui é o tamanho do meu desenho, ou seja, é o ponto mais alto, o ponto mais distante possível do meu desenho. Por que ele pegou essa ponta e não essa? Porque essa região aqui, ele está me mostrando que existe uma peça nessa região mais alta. Então ele pega a posição mais alta aqui e ele vai pegar a posição mais distante aqui, que no caso seria essa peça. Onde junta os dois pontos é exatamente o valor que ele deu aqui. Pô, Bruno, mas eu queria escanear uma superfície menor, mesmo o meu desenho sendo maior. É possível? Sim, é só você vir aqui e alterar. Eu posso colocar aqui 100 por 100, por exemplo. Tá? Ele vai escanear 100 milímetros por 100 milímetros. Ok? Bom, dando continuidade aqui. Outra coisa também, você não precisa escanear na origem, tá? Você pode escanear deslocado para frente, tá? Isso aqui precisa um pouquinho mais de conhecimento aí, mas é bem tranquilo aí, dá para ver que é só vir aqui e colocar os valores, tá? Que você consegue deslocar. O grid é a quantidade de pontos que você quer fazer. Então vamos supor, se eu colocar 10 por 10 aqui, o que isso significa? Que eu vou fazer 10 pontos na direção de X e 10 pontos na direção de Y. Porém, ele vai completar todo o quadrado, o retângulo aqui no caso, que eu estou montando. Então, ele vai tocar na superfície 100 vezes, tá? E se caso eu colocasse a distância LED, se ela tivesse habilitado, que nessa função aqui não está, seria a quantidade de vezes que eu pedi para ela fazer, o dobro, tá? Então, se eu colocar 0,5, ele vai fazer 200 vezes, tá? Nessa opção aqui não tem opção LED, porque ele só vai tocar uma única vez. No nivelamento do eixo Z, tem. Eu posso pedir para ele tocar 2 vezes para confirmar que aquela superfície está realmente naquela distância. Embora na primeira ele acerte, muitas vezes as pessoas gostam de reconfirmar para ver se tem algum desnivelamento na peça, e se quando a máquina tocou a peça não mexeu, tá?
Bom, aqui sempre lembrando que os parâmetros que você programou aqui vai ser o parâmetro que ele vai utilizar aqui, ok? Para quem vai trabalhar com aliança, a aliança da Bulgari, aquela aliança que você precisa escanear a superfície da aliança, que é um círculo, tá? Somente o nosso software tem essa função, que é você vir aqui escanear a superfície do anel, tá? Que a superfície seria só o aro, a borda do anel. Então você pega o paquímetro, pega o diâmetro interno da tua peça, tá? E a espessura que ela tem. E coloca aqui em iniciar, ele vai escanear a quantidade de pontos que você selecionar aqui, tá? Lembrando que quanto mais pontos, mais preciso e mais demorado vai ser, tá? Distância de subida, que é uma função que eu esqueci de falar aqui quando eu estava explicando, é a distância que é entre um ponto e outro. Então vamos supor, aqui ele vai fazer 100 pontos, ele bate o primeiro ponto, daí ele levanta e vai para o segundo. Qual que é a distância que ele vai subir? É esse cara aqui. Beleza? Então, se você estiver escaneando uma superfície, por exemplo, que ela está muito irregular, como um anel, ou até mesmo uma chapa metálica, aí, ou uma superfície de madeira, tá? Que ela estiver muito torta, você tem que subir isso aqui, porque senão a CNC vai arrastar a ponta da ferramenta na tua peça e vai danificar a ferramenta ou a tua peça. Bom, dando continuidade aqui, encontrar o centro. Então, se eu estou querendo encontrar o centro de um círculo, tá? Eu coloco a ferramenta, falo qual que é as minhas distâncias, tá? Dou aqui a profundidade máxima que ela vai descer. Então, como aqui o importante não é encontrar o ponto para baixo, e sim para as laterais, a máquina, você coloca a máquina numa distância, tá? Não precisa ser encostada, não precisa ser na mesma superfície. O quanto ela vai descer abaixo da superfície do zero que você colocou para ela poder encostar nas laterais. Tá? E esse aqui é o quanto que ela vai para cima quando ela fizer o primeiro ponto. Então vamos supor, ela desce, tá? Os 3 milímetros, então eu zerei ela aqui, tá? Zerei ela numa altura, vamos supor que esse branco aqui é a altura. Tá? Quando eu apertar para iniciar, ela vai descer 3 milímetros, ela vai encostar primeiro para a esquerda, depois para a direita, depois para mais perto do usuário e depois para trás. Tá? E depois ela para no centro e sobe. Essa aqui é a distância que ela vai subir. Isso aqui é fazer a mesma coisa pelo lado de fora. Tá? Aqui a gente coloca o valor que ela vai procurar, porque senão ela vai acusar um erro. Então, se você tem mais ou menos quanto que é o tamanho desse círculo, você coloca aqui que vai ser a distância máxima que ela vai percorrer, ok? Encontrar os cantos externos é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que do círculo, só que aqui é para encontrar, ela vai bater aqui, daí ela vai tentar bater aqui, daí ela vai bater aqui, ela vai tentar encontrar todas as partes aqui dos cantos externos desse quadrado ou do retângulo, tá? Lembrando que essa aqui é a altura que ela vai se deslocar para ela não bater. Então ela vai começar daqui, ela vai levantar essa altura, vai até esse ponto, bate, ela levanta, vai até o próximo ponto, bate, tá? Que é para ela não colidir a ferramenta com a tua peça. Encontrar os cantos externos é a mesma coisa que esse aqui, só que para o lado de fora, tá? Não esqueça de apertar para poder selecionar a peça que você quer. E a rotação é para você conseguir ver o quanto a tua peça está deslocada. Caso a tua peça aí for um retângulo, um quadrado, ele te fala aqui a posição que ela tá deslocada. Beleza? Bom, por último aqui nós temos a parte de configurações da máquina. Aqui eu recomendo vocês a não mexerem, tá? Que isso aqui é a parte que já vem padrão de fábrica da H3N. Mas o importante é que vocês, quando precisarem mexer nisso aqui, vocês conseguem salvar o teu código, vocês conseguem recarregar, fazer um backup, tá? Salvar é para quando você altera um parâmetro, clica em salvar, ele salva na controladora, tá? Fazer um backup e restaurar. Importante, isso aqui a gente mexe dentro da máquina, tá? Isso aqui não é no programa. Então, se vocês alterarem o valor aqui, ele vai alterar dentro da máquina, não importa se vocês desconectarem e conectarem de novo, vai ficar salvo dentro do equipamento. Beleza? Bom, aqui em cima nós temos para poder recarregar o programa, para poder editar o programa, tá? Editar o arquivo e para poder fechar o arquivo e ficar sem nada na tela. Bom, moçada, é isso. Foi uma aula um pouco mais aí cansativa, porque é basicamente tudo teórico, mas vocês vão ver que isso aqui vai ser muito, muito, muito útil na hora que a gente for colocar a mão na massa, tá? Na hora que a gente for usinar mesmo, na hora que a gente for pegar para poder fazer o trabalho. Essa aqui é uma das aulas introdutórias. Para quem chegou agora, não fique preocupado.
Vocês vão ver que vocês vão tirar isso aqui de letra. É muito fácil de mexer com o nosso programa. Beleza? Então, até a próxima aula.